Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de orações diárias. Hoje iremos abordar com vocês um assunto de extrema relevância para o cristianismo: a Quaresma. Mas antes de conversarmos sobre esse tema tão valioso que remete reflexão e penitência, pedimos que se inscrevam em nosso canal. É rápido e totalmente gratuito. Com esse gesto, além de você se tornar parte de nossa família, irá receber sempre em primeira mão nossos vídeos, que são criados com muito carinho especialmente para que você tenha um canal voltado para seu contato diário com Deus. Entrem, fiquem à vontade, e vamos ao vídeo. A Quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa e são entendidos, em algumas vertentes do cristianismo, como um momento de reflexão e realização de penitências. Os historiadores não sabem muito sobre o que levou ao surgimento da Quaresma, mas sabem que ela foi estabelecida em 325 d.C., durante o primeiro concílio de Niceia. Mas, o que é a Quaresma? Um dos costumes mais conhecidos, e que é praticado por milhões de cristãos, é a observância da Quaresma. Esse é um período do calendário litúrgico do cristianismo que serve como antecipação e preparação para a Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus e a festa mais popular do cristianismo. A Quaresma funciona mais como uma preparação espiritual e menos como uma preparação física ou material. Isso porque, nesse período, tem-se o costume de realizar ações de penitência que têm como objetivo santificar o fiel, afastá-lo do pecado e aproximá-lo de Deus. Ao longo do vídeo, veremos quais são as penitências praticadas nesse período. Popularmente se entende a Quaresma como um período de 40 dias. Esse tempo teria como marco inicial a quarta-feira de cinzas e como marco de encerramento o domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. No entanto, existem aqueles que entendem essa tradição de outra maneira. Alguns entendem a Quaresma com duração de 46 dias, nesse caso, ela se estende da quarta-feira de cinzas até o sábado de Aleluia. Outros, como o Papa Paulo VI, entendiam-na como um período de 44 dias. Paulo VI argumentava que o encerramento desse período se dava na Quinta-feira Santa. A questão da duração é apenas uma curiosidade, pois, para os cristãos, o mais importante é o significado da Quaresma e o que ela anuncia. Enquanto preparação, os fiéis entendem que se trata do momento mais propício para a realização de penitências porque elas lembram do exemplo do sacrifício de Jesus. Entre as ações de penitência, está a prática do jejum. Alguns se abstêm de carne vermelha, outros deixam de consumir algum tipo de doce ou de usar redes sociais, por exemplo. As práticas de jejum são inúmeras e vão da escolha de cada indivíduo. A Igreja Católica orienta seus fiéis a reforçarem ações de caridade durante a Quaresma, e muitos deles passam mais tempo fazendo leitura e meditação da Bíblia, além das orações. E quando surgiu a Quaresma? Não sabemos muito sobre como a Quaresma se consolidou enquanto prática no cristianismo, mas sabemos que seu estabelecimento na Igreja Católica aconteceu no século IV d.C. O marco do surgimento da Quaresma foi o primeiro concílio de Niceia. Esse concílio reuniu as principais autoridades da Igreja da época e aconteceu no território da atual Turquia. O registro desse encontro, escrito em grego, falava da Quaresma pelo termo tessaraconta, que significa 40. Além de estabelecer o surgimento dessa tradição cristã, esse evento foi o responsável pela padronização da data da Páscoa. Ficou decidido que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio da primavera, no hemisfério norte. Alguns historiadores levantam a hipótese de que a criação da Quaresma deu-se por influência de antigos cristãos orientais que faziam jejum dias antes da Páscoa. Uma prática muito comum eram os batismos pascais, e os envolvidos com o batismo faziam um jejum rigoroso. A duração desse ato variava de lugar para lugar. Foi a partir da Alta Idade Média que a Quaresma começou a ser iniciada na quarta-feira de cinzas. Essa prática foi estabelecida no pontificado de Gregório I, Papa de 590 a 604. Curiosidades sobre a Quaresma. Um detalhe importante da Quaresma é que ela é um costume de católicos, ortodoxos, luteranos e anglicanos. No Brasil existem todas essas vertentes do cristianismo, sendo que os católicos são os mais numerosos. Outro grupo cristão muito numeroso são os evangélicos, originários do luteranismo, mas eles não observam a Quaresma. Durante a Quaresma,
as igrejas católicas são decoradas com tecidos na cor roxa. Na visão católica, essa cor simboliza dor e penitência, sendo que a primeira remete ao sacrifício de Jesus, e a segunda, aos atos que devem ser praticados pelos cristãos durante esse período. A decoração também tem como objetivo trazer foco para o altar e para o milagre de Jesus. O termo Quaresma é a forma na língua portuguesa para referir-se a esse período do calendário cristão, e ele deriva da palavra 40, cuja origem vem de quadragésima, no latim. Outros idiomas derivados do latim, como o espanhol, o italiano e o francês, têm palavras parecidas para nomear a tradição. A palavra quaresma vem do termo quadragésima, que em latim significa 40 dias. Essa associação do termo com os 40 dias também está presente em outros idiomas, como no espanhol, que se refere ao período como quaresma, no italiano, quaresima, e no francês, carême. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual se estabeleceu a quaresma com 40 dias de duração, mas, na tradição bíblica, diversos acontecimentos se estenderam por um período que leva o número 40. O jejum de Jesus no deserto ocorreu em 40 dias. O dilúvio do qual Noé sobreviveu também levou 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto por Moisés e os hebreus ocorreu em 40 anos, etc. Práticas da quaresma. Como vimos, a prática do jejum é observada por muitos fiéis durante os 40 dias de extensão desse período. É muito tradicional que aqueles que realizam o jejum não consumam carne vermelha, ou mesmo doces ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Do que será o jejum fica a critério de cada fiel. No que se refere ao consumo de carnes, é muito comum a abstinência de carne durante a Sexta-feira Santa. Tradicionalmente nesse dia muitos preferem consumir carne de peixe e abstêm-se de consumir carne vermelha ou de frango. Acredita-se que essa prática tenha surgido na Idade Média. Outra prática quaresmal é que muitos fiéis intensificam a leitura da Bíblia, assim como aumentam sua rotina de orações. Por fim, a realização de obras de caridade àqueles que necessitam é outra prática reforçada durante esse período. Esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo sobre a Quaresma. A Quaresma é um momento importante para a reflexão e renovação espiritual. Lembre-se de levar consigo o que aprendeu neste vídeo e colocar em prática durante este período. Aproveite para se reconectar com sua fé e com aqueles que estão ao seu redor. Agradeço por ter assistido até o final e convido você a se inscrever no canal para mais conteúdo relacionado à fé e espiritualidade. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.